Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o nosso podcast. O nosso amigo Bold fez uma viagem incrível e, cara, eu tô cheio de curiosidade pra saber da arquitetura, como que as pessoas se comportam. Eu quero saber sobre tudo. Ele foi pra Itália, tem familiares e tal em Roma. Como eu nunca saí, né, de onde... Do sul, eu gostaria de saber mais, né, e ultrapassar essa barreira da internet e realmente sentir como que é as pessoas, como que é o local, será que o céu é mais azul, essas coisas, sabe? Boa, o céu é mais azul, é massa. Pode ser? Vamos lá, vamos destrinchar, a gente quer saber de tudo. Talvez vai chamar o quê? Rumo à Itália, alguma coisa assim? O que a gente pode falar? Será que isso aqui vai ter uma playlist especial? E aí, meu povo, minha pova, tudo certo com vocês? Bem mesclado, voltando à atividade. E sim, fui pra Itália, saí de terras brasílias, terras tupiniquins. E aí vamos fazer o quê? Não é comparar, é bom deixar bem claro isso, tá? De que o que vai rolar aqui nesse pod não há comparação entre Brasil e Itália. Não há comparação entre nenhuma das nações existentes, são mais de 200. Cada lugar tem o seu sabor, a sua cor, o seu público, o seu povo, a sua cultura. Então comparar não existe. Os caras têm uma vivência, os caras estão a, sei lá, 13 mil quilômetros da gente. Existe um oceano nos separando. E só que é o berço da civilização moderna. Muitas coisas que são utilizadas hoje na engenharia, arquitetura e tudo mais, assim como afrescos, pinturas, a arte, a música até hoje fala italiano, pra quem não sabe, isso é um ponto que eu vou tocar lá mais ao final disso, porque o povão, a massa, todo mundo que nos escuta quer saber o beabá das diferenças. Então vamos citar elas aí. Sim, passei mais de 15 dias lá em terras italianas, ouvindo tarantela, comendo pizza, aturando alguns italianos chatos, outros bem legais. Cara, vamos fazer vamos destrinchar o assunto. Primeira pergunta. É verdade que o brasileiro é parecido com o italiano na questão da personalidade, assim? É uma pessoa mais alegre, gosta da família, do barulho? É mais ou menos assim? Cara, vamos lá. Não é bem assim. Eu tô sentindo falta do nosso suporte aqui, a gente rateou, né? Bold Lee Jones. Bold Lee Jones, Alexei Popov, o garoto eslavo tupiniquim. Exato. É bonito, né, cara? Isso tudo vem do interior dos teus pensamentos? Sim, cara, vem do meu íntimos gel. Boa, propaganda. Eu tô curioso, cara. A gente falou sobre a tua viagem, a tua experiência pra Itália, né? Pra Roma, pro centro histórico. Coisa linda. Eu queria saber, a gente já tava falando sobre a culinária e tu falou que eles são minimalistas e tal, aquela história. Me explica mais, eu quero saber tudo, cara. Eu quero sentir. Eu não fui junto, eu não tive a capacidade. Eu tô sentindo um afago aqui tão gostoso. Tu decidiu escolher levar a tua esposa, eu não vou negar, eu fiquei um pouco magoado, eu achei que tu ia escolher. Aí vamos comigo, Alexei. Mas, né, seria meio prepotente da... Não, cara, mas não tinha como, cara. Só se eu te levasse na mala. Mas aí no raio-x tu ia cair. Tu disse que os italianos são pequenos, né? São pequenininhos, cara. Eles devem ter a pistola grande conforme o tamanho deles, mas deve ser tudo compacto, cara. Mas enfim, nós tava pra parte B agora do negócio. Isso aqui vai virar uma série, né? Vai. É quase um mini longa-metragem. Mini longa-metragem. Ridículo, né? Tipo o italiano pelado, né? Isso aí. Mini, longa, né? Exatamente. É porque é longo pra eles, mas no resto do mundo passa vergonha. Exatamente. É o Davi perto da golinha. Tá, seguinte, velho. Como é que é o lance? Eu falei que eles são de sintetizar muito, de minimizar, né, os pratos. Porém, tem um lance no italiano que eles acham nós aqui absurdos quando a gente fala que come tudo junto. Tu já ouviu falar em antipasto, piatto uno, secondo piatto, contorno? Meu Deus. Não. São servidos 4 pratos, sempre. Veja bem, antipasto é o que vem antes do macarrão, da macarronada, enfim. Ou da pizza, dependendo do caso. A massa é o principal alimento deles? Cara, o nosso feijão e arroz é a farinha na Itália. Entende? Eita. Não, os caras é farinha direto. Então o cara lá com triglicerídeo alto é todos. Não, hipertenso lá é miúdo, entendeu? Porque os caras comem de parmesão, de manjericão, sal. O sal não vem na pizza, mas os caras mandam junto o pacotinho pra te servir depois e, nossa, tu vê a italianada aqui, ó, todo mundo chegou a pizza, galera, abrindo lá, derrubando, purpurinando, alvejando a pizza com sal. Tá brincando? Tu pôs sal na hora? Ela vem sem sal? Não vem sem sal, ela vem com pouco sal, porque assim, tem gente que tem problema de hipertensão, e aí eles têm esse cuidado, esse zelo hoje de não fazer um negócio extremamente salgado. Mas o italiano mesmo, italianão, o raiz, aquele que é Itália, Roma, né, como eles gostam de dizer, é desse jeito aí, cara. Esse jeitão pachola, é sal valendo. Sal não é tempero, sal é complemento do rango. Tá? Mas, claro, não são todos, tá? Tudo que a gente tá falando aqui não é generalizando, e sim mostrando aspectos do que eu vi em 15 dias
com a maioria dos italianos. A maioria não é todos. Tá, e a refeição tem 4 etapas. 4 etapas, vamos lá. Antipasto. Sempre vem uma... Como é que é o nome? Focaccia é o nome. Focaccia. É um negócio que parece um pão. Tá muito mais parecido com aquele pão que a gente vê nos filmes sobre Jesus Cristo. Aquele pão árabe. Sim. Tá? E vem sempre tem à mesa azeite de oliva. Isso... Lá, o que a gente não vê aqui comumente, lá tem assim a rodo. E é barato. Que é outro assunto também que a gente vai abordar aí com o decorrer dos episódios. E... Tem o antipasto, que é isso. Tá? Aí, se tu te empolga ali... Aí, geralmente vem um friambre. Algum embutido e um queijinho separado. Um queijo com pimenta. Na introdução. Se tu te empolga ali, tu já mata a tua fome e daí tu já não come o resto. Qual é que é o primeiro piatto que eles chamam, né? Primeiro, que é o primeiro prato. Primeiro prato, exato. É o principal? Ali que é a comida de verdade. Sim. Aí vem o macarrão, geralmente. Aí tu escolhe antes, porque tu escolhe o primeiro piatto, mas vem o antipasto, que tu não pede. Eles largam na tua mesa. Tipo, tu terminou o pedido, um garçom já aponta pro outro, o cara já traz o antipasto. Então, tu fez o pedido do teu primeiro prato, do teu segundo prato, do teu terceiro, mas tu recebe aquele antipasto ali que é a entrada. Clássico, até no boteco eles servem aquilo ali. Que loucura, cara. Sempre. Então já tá meio que pronto aquilo, então entrega ali e tu vai comendo. Ou em alguns lugares o antipasto é um pedacinho de pão, que lembra o nosso pãozinho francês brasileiro, que no sul é chamado de cacetinho. Lembra, mas é um pouquinho diferente, tem uma composição diferente da nossa. Beleza. Aí vem o cacetinho, ele é o tal pão francês, né? É o pão francês. E ele realmente será... Bom, eu não sei, tu foi pra Itália, não foi pra França, mas acredito que na França tenha o mesmo formato. Não, cara, É que o brasileiro é foda, né? Brasileiro é foda. Não, a gente muda tudo, né? Vem o hot dog e... Mas é foda no sentido de que a gente adapta trio os negócios, na minha opinião. Também acho. A gente adapta melhor. O negócio fica mais evoluído. Aqui a gourmetização brasileira eu acho que é melhor. Falou tudo. Gourmetização. Isso. A gourmetização brasileira é mais pica, né? Tá. Aí, deixa eu ver, esse primeiro prato, né? Eu tava acostumado a falar lá com eles, primeiro piatto, né? Geralmente é o macarrão que tu escolheu. Aí aquela coisa, ao pesto, carbonara, o clássico. O que a gente vê aqui é lá. Não é muito diferente, mas... Sugo. Não, esse cara aí não. Esse cara não. Eles gostam de cogumelo, eles gostam daí dos fiambres, né? Os embutidos, gostam muito. Gosto um pouco de pimenta, mas é aquela pimenta suportável, não é que nem em México e outros lugares, que é super acentuada, né? E o que mais? E gostam de vegetais. Ao contrário do que se pensa, italiano come muito vegetal. Muito mesmo, tá? E pouca carne. Carne de gado, principalmente o romano, não come tanto hoje. Claro, eu tô falando do quê? Existe a questão secular, que era anos antes, né? Sei lá, 500 anos pra trás, até o início da civilização deles, quando ela começou a dominar o mundo, era uma cultura. Hoje deve ter mudado, mas carne fresca não era comum em lugar nenhum. Então, acho que até hoje o romano ele tem aquela coisa de não ter o apego pela carne bovina como o brasileiro tem. Principalmente os sulistas, né? Aí tá, vem o segundo piatto, que daí, esse eu não me lembro assim muito bem como é que é, porque geralmente nessa parte eu já tinha matado a fome, eu já não comia. Mas vem alguma coisa assim, tipo, ou um fiambre diferente, ou um pedaço de carne assim muito defumada. Geralmente é isso. E o contorno é o final. Aí o contorno, às vezes, vem uma coisa que é semelhante ao antipasto. A mortadela é italiana? Cara, não sei te dizer se é mortadela italiana, mas como lá eles gostam muito de fiambre, acho que esse lance de embutido veio muito de lá. É que eu fico meio aqui, né, cara? Tu vai falando e como eu não tenho a verdadeira experiência, não né? Teve a vivência? A vivência, eu não fui pra lá e tal, eu fico só com essa história do marketing brasileiro em relação às comidas, né? Os caras inventam aqui a tal da pizza, uma mortadela e botam o nome, daqui a pouco nem existe mortadela lá. Cara, tem, sim, mas é diferente que não tem nada a ver a mortadela que se... Quer dizer, eu chamei de mortadela, com certeza lá tem um outro nome. Mas aquela mortadela classicona aqui que tu vê, que é aquela bem básica. Mas o nome, né? Parece ser italiano, né? Mortadela. Sim. Provavelmente a origem é de lá, a gente tem que dar uma estudada nisso pra falar com verdade, mas... Cara, deve ser. Só que assim, lá é diferente. Com certeza é diferente. Então aí tu inicia com aquele pão, vai pro prato principal. Que é o macarrão. O macarrão depois vai. Geralmente tem uma carne e eles são muito chegados em polenta e batata. Só que num preparo bem diferente do nosso. Mas já em Aricia e Champino, a batata normal lá é a frita. E tu provou a polenta? É boa? Não curti. Não porque eu não curto polenta nem aqui, né? Eu como em casa. Agora, vou num restaurante, pagar caro pra comer polenta, polenta é a comida mais básica que tem, né, cara? Mas sim, serve lá. Cara, na verdade, se for analisar, o mundo é mundo. Inclusive, minha prima, que é de lá, que é nativa, ela fala, cara, o mundo é mundo. Pra qualquer lugar que tu vá, a maioria das coisas, elas... E ainda mais hoje que tudo globalizou, tá tudo meio igual, cara. Então tu não vai ver uma diferença brutal. Tu vai ver pequenas nuances que dão uma diferença, como, por exemplo, enfim, o abacate italiano. Ele não... Italiano não, o abacate tem em qualquer lugar do mundo, mas enfim, lá se usa como um complemento à salada às vezes, mas não é comum.
Isso tu vê principalmente em comida americanizada, que eles são retardados nesse ponto aí. Eles misturam a comida na hora de fazer restaurante americano, eles misturam a comida mexicana. É que o México é do ladinho, né? É perto. Né? Mas eles, pra dar uma cara no T-bone deles lá, que eles fazem nos restaurantes americanos, eles misturam a cultura mexicana com a americana. O que, na minha opinião, é um erro, né? Daí eles vão lá e colocam... Como é que é o nome do negócio que é quando é feito com abacate? Não vai lembrar agora. Que é da culinária mexicana. Também não vou lembrar agora. Vai ter que cortar isso aí. Né? Tá, mas enfim. Em relação ao mundo é mundo, que a galera fica às vezes preocupada, porque o Brasil é feio, é não sei o quê. É a síndrome de vira-lata clássica, aquela do brasileiro, que eu vivo batendo na tecla, e tu também já falou sobre isso. Senna, que é o nosso grande herói, falava muito sobre isso, né? Do brasileiro começar a entender que aqui tem coisa boa, a gente não pode exportar só o feio pra fora. E, realmente, quando se fala em Brasil lá, se fala o quê? Rio de Janeiro, muito pouco em São Paulo, e se fala da nossa política corrupta e de ladrão, banditismo, tiroteio e favela. Ponto. O que o italiano médio pensa, o americano pensa, é exatamente isso que é exportado, vamos dizer assim, RJ / todas as tranqueiras do RJ. Eles falam muito do cenário, do panorama do Brasil, das paisagens cariocas, mas falam também das coisas ruins que eles veem daqui. Aí quando eu comentei lá numa mesa de bar, na despedida de solteiro da prima, a respeito de como é o Brasil, o tamanho e tudo, cara, ali eles se surpreenderam. Porque daí eu comecei a falar sobre tamanho da população, costumes da população, falei dos vários Brasis que existem num único Brasil, e aí começou a surpreender, a galera começou a se engasgar e pensar, poxa, mas é diferente assim. Então pensaram no multiculturalismo, pensaram no povo, enfim, vamos lá. Claro. Tu começou a falar sobre isso, falou sobre o RJ e tal. Eu tenho uma pergunta. Eu nunca fiz uma viagem internacional, eu já fiz alguma coisa aí pra outro estado e tal. Mas quem vem de outro país, o ponto onde desce aqui no Brasil não é Rio de Janeiro? Não, tu tem geralmente a conexão, claro, há exceções, mas em geral as maiores conexões que é... Por exemplo, nós partimos Porto Alegre, São Paulo, Guarulhos. Guarulhos pegamos o avião pra Fiumicino, que é pertinho de Roma já. A conexão geralmente é São Paulo, cara. Ou Guarulhos, ou ali o de Campinas. Aí tem mais um outro, são 3 aeroportos ali em São Paulo. Como se fosse o aeroporto central, então, no Brasil. Vamos dizer assim, o que liga o Brasil com o resto do mundo geralmente é São Paulo. Pois é, então o que eu quero dizer é justamente isso. Fica complicado pros outros povos dentro do próprio Brasil ter a oportunidade de se mostrar. Tu entende? Quando a gente fica muito limitado a São Paulo e Rio de Janeiro, cara, a gente tá limitado ali a favelas, aquela beleza exuberante do Rio de Janeiro, aquela selva de pedra de São Paulo e nada mais. Se o turista ou realmente o cara que tá de passagem, ele quiser conhecer mais, primeiro que ele vai ter que partir da cabeça dele, vou pro sul. Porque se ele vir aqui, ele vai encontrar Gramado, ele vai encontrar outros tipos de beleza, outros tipos de cultura que já puxa mais pro alemão, pro italiano. E centro ali do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, é essa coisa mais, entende? Mais a moda louco, assim, eu imagino. Lá já toca funk, a galera já tem uma outra pegada, já estão acostumados já mais com aquele turismo, aquela venda fácil. Tu sabe o que eu tô falando? Tu consegue entender? Sim, a brasilidade do cara, a brasilidade que é exportada, né, cara? Exato, então o aeroporto central praticamente do Brasil é ali. É o ponto do Brasil. Mas eu quero dizer que a visão de fora, além do cara escutar do brasileiro, né? Essa coisa do síndrome de vira-lata, sabe? Além disso, quando ele vem pra cá, ele cai aonde? No centro. E o centro é uma outra cultura em relação aos outros Brasis. É isso que eu quero falar. É que assim, o Brasil tem essas várias regiões. A região sul, região centro-oeste, sudeste, nordeste, né? Norte e nordeste. Então tem essas cada lugar tem... Bom, para começo de conversa, dentro de um estado, o próprio Rio Grande do Sul, aqui nós já temos uma variação de sotaques imensa. Lá na Itália não é diferente. Tem lugares lá, por exemplo, o romano fala de um jeito, o napolitano fala de outro, o siciliano, que é mais ao sul, vai falar de outro jeito diferente. O cara de Milão, que é da ponta norte lá do extremo quase, Suíça, vai falar de forma diferente. Existem sotaques lá, existem sotaques aqui, e óbvio, cada lugar que tem o seu sotaque diferente tem a sua cultura específica. Ela é peculiar, tem... O sotaque acompanha, né, toda a cultura, claro, né? Me diz uma coisa, o siciliano, ele é ao sul. Bem ao sul. Provavelmente, então, ele é próximo da África. Ele tá mais próximo da Muda África. Alguma coisa? O povo italiano, ele é racista? E é que tá. Como eu não fui pra lá, pra essa ponta, eu não sei como é que é conviver com um siciliano. Não sei como é conviver com um napolitano. Mas eu tive contato com pessoas que são de Nápoles e moram hoje em Champino, que não é muito distante da Roma, né? E, cara, é assim, ó, eles velam o racismo que eles têm dentro do país deles, mas, por exemplo, o romano, que nasceu em Roma mesmo, ele se sente mais italiano que todo o resto. Então, assim,
como eu te falei aquela outra vez que eu tinha certeza do racismo italiano contra aos outros povos, existe um certo, não é racismo, mas é um preconceito entre eles mesmos. Eles com questão cultural, como eles acham que a Roma ainda é o centro do mundo, e eles pagam um pau pra americano sim, só que eles dão risada, por exemplo, quando o americano faz filme sobre a Itália. Porque eles pegam as ruas romanas e ligam uma rua que não tem nada a ver com a outra na hora de fazer os takes, né, do filme. Então eles ligam uma rua do norte da Roma antiga com uma rua lá na Ponta Leste. Depois, do nada, ligam com uma rua lá da Ponta Oeste. Coisas de filme americano, né? Hollywood Hollywood, assim, quem olha pra Hollywood Fantasia. Pra procurar informação cultural, aliás, informação histórica, tu vai ter uma desinformação. É só entretenimento, né? Que nem aquele filme lá que daí eu não sei se aquilo é Hollywood ou não, deve ser uma outra produção. O filme aquele 300 de Esparta, cara, nada do que tá ali é real. Absolutamente nada. Nem no contexto, nem barriga de tanquinho dos caras, e nem que os espartanos eram esses caras pica da galáxia. Aí a mesma coisa assim, quando tu vê algo falando sobre Roma feito por outra nação que não é italiana, vai ter muito erro. E se tu vê algo produzido pelo italiano, eles vão colocar o povo italiano como o maior povo do mundo. Então assim, eles vão se enaltecer pra caramba. Então se tu for para pra pensar, friamente. Tudo que é feito em Hollywood é fake. Tudo que é feito pelo próprio italiano vai enaltecer demais os feitos italianos. Como se fosse uma obra, assim, quase de Deus aqui na Terra. Então, parando pra analisar, dos dois lados tu vai ter mentira, tu vai ter um exagero muito grande. Agora, que o povo romano, o povo italiano, teve a sua importância 2000 anos atrás, até 1000 anos atrás, claro, foi o berço da civilização moderna, a arquitetura que nós temos até hoje baseada nisso, a pintura, como eu disse antes, a música também ainda a linguagem da música ainda é o italiano. Como assim? Cara, que o berço da música, da sinfonia, é a Itália. Então as partituras, quando tu vai ver as transcrições embaixo delas, tudo é em italiano até hoje. A música fala italiano. É a única coisa no mundo que não mudou. O domínio da música é italiano. Ponto. Interessante. O berço da música, a sinfonia, né? Não a música moderna, é italiano. Nós somos do sul, né? E aqui regados de italianos e alemães. Tem essa né? mistura. E será que esse orgulho, cara, justamente não vem de berço, então? Dessa galera que veio da Itália pra cá? Porque o gaúcho, ele é bairrista, né? Ele exalta suas coisas e tal. Cara, eu acho que tem a ver com a questão, sim, dessa diferença cultural que o Sul tem perante o resto do Brasil, por uma questão de a gente nasce com orgulho e sem entender. O italiano tem isso. Agora, te dizer o porquê que isso ocorre, não tem como explicar. Mas, por exemplo, as minhas ligações com Itália são muito mais porque eu tenho parentes lá, mas eu não tenho raízes profundas lá. As minhas raízes estão muito mais enraigadas mesmo em Portugal e Espanha. Um pouco de França. Tem algum pezinho na Itália? Tem lá nos primórdios, lá sei lá, bisavós ou antes disso. Mas, a gente nasce no Rio Grande do Sul e sabe cantar, aprende a cantar o hino gaúcho, né, o hino rio-grandense, primeiro do que o hino nacional. Não. Então eu acho que tá muito mais no que a gente implanta nas crianças. E eu acho que o povo italiano, ele tem esse orgulho porque eles estudam a história do povo italiano, em primeiro lugar. Eu acho que eles não estudam quase nada fora do que é Itália. Então acho que muito do que é orgulho das pessoas vem do que tu vê na escola, vê do que tu vê o comentário do teu povo na rua. Então acho que isso é o que nos aproxima, o povo sulista com o povo italiano. Nós aqui no Sul, a gente gosta de falar sobre o Sul. Assim como a gente tem essa questão de ter essa proximidade com uruguaios e argentinos muito maior do que com o resto do Brasil. O italiano, acho que como ele fala só de si e não dá muita bola pro resto, é Itália, 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 Roma, 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 pra quem é de Roma, eles não dão bola pro resto, cara. Eles estão preocupados com o seu próprio umbigo. Eu acho que é isso aí que de fato vem o tal do orgulho dos caras. Interessante. Eu acho que é isso, cara. Analisando bem friamente, só pode ser. Agora, sobre a sujeira do lugar, tu tem alguma pergunta pra fazer? Não, eu quero ouvir tudo, cara. Ouvir tudo vai tempo, hein. Cara, a sujeira do lugar. Quando tu olha as fotos de alguém que vai à Itália, ou que vai pra França, qualquer outro lugar, tu vai ver fotos sempre, né, do busto da pessoa, ou seja, da região do umbigo pra cima, né? Ou do peito pra cima. E o que tá de cenário na volta. Cara, se tu apontar a câmera pro chão, na Roma antiga ali, todo o centro histórico, é bastante lixo. É bastante sujeira. Isso também proveniente dos turistas que vão pra lá e se tornam mal educados. É o que eu ia falar, provavelmente como tem um grande ciclo ali, né? Uma rotação de pessoas do mundo inteiro, de várias culturas. Aliás, é que nem o argentino quando vem para nossas praias, né? Os caras detonam a praia, sujam e deixam,
porque é da característica dos caras. Eles não têm a capacidade de tomar o seu picolé, o seu sorvete, botar o seu papelzinho no lixo. É cultural, né? Daqui a pouco vai saber se não tem alguns argentinos na Itália. Barra indireto, hein, cara, pros hermanos, né? Cara, eu acho que... Bom, pra começo de conversa, o lance de sujar praia ou sujar qualquer lugar é assim, ninguém é dono de nada, na verdade, nesse planeta, né? A gente finge que é dono de território e finge que pertence a uma única nação. Aí agora vem uma mistura minha de conhecimento, não, do que eu penso a respeito. Entendimento sobre o mundo, sobre a vida, comparando sobre esse lance de cultura e sobre esse lance de nação. Claro, nós temos umas divisões, tem línguas diferentes faladas no mundo, e isso traz uma, como é que eu vou dizer, uma certa rivalidade, uma certa rusga com quem é vizinho. Mas se parar pra analisar, o mundo é mundo e nada é nosso. Tudo aqui é de passagem, a gente tem essas coisas como empréstimo, né? Então o fato é, se tu vai pra outro lugar e suja, cara, tu merece que na tua casa um dia aconteça alguma coisa onde a sujeira vai parar dentro dela. É uma questão assim de lógica. Boa reflexão. Não é nem questão cultural, é uma questão de lógica. Então, se o cara vem pra cá escolhendo a nossa praia, cara, o mínimo que deve acontecer um dia, num outro local, seja lá onde ele estiver no mundo, o mar invada a casa dele e traga toda a sujeira que ele largou dentro da casa do cara. Ponto. É a mesma coisa pro italiano, não o italiano, mas o povo que vai lá visitar a Itália. Cara, o que eu vi de sujeira no chão não tá no gibi. E aí se explica o motivo de todas as noites, na madrugada, passar um caminhão escovando a rua. Porque ele tem que arrancar aquela sujeira do chão para que alguém venha e recolha depois de vassoura e pazinha. E aí coloque no lixo. E assim, poucas lixeiras, por exemplo, na Piazza Navona, e aí com isso o acúmulo de lixo é muito intenso, cara. Durante o dia, assim, poucas horas na manhã, tu já vê as lixeiras lotadas, e os caras não têm onde largar a casquinha de sorvete, o palito do picolé, como tu bem falou a respeito da praia, então os caras têm que largar fora, perto da lixeira, no chão. E aí uma coisa que é surpreendente, obviamente, surpreendente pra nós e pra eles extremamente corriqueiro. O que nós temos aqui no Brasil? Né? Uma vastidão, uma infinidade muito grande de pássaros. Mas aqui no sul, o que a gente mais vê? Pombo, em grandes cidades, e quero-quero. Lá o quero-quero deles é a gaivota. Porque como vamos dizer assim, é próximo do oceano, e gaivota é um animal de andar próximo ao oceano, né? Próximo de onde tem água salgada, eles talvez não estão encontrando tanta comida ali na volta, porque está muito poluído. O mar deles é bem poluído, bem sujo mesmo, não tem ideia. É assim, ao ponto de ter sujeira boiando na beira da praia, assim. De lixo acumulado. Tá? E a gaivota acaba voando pro grande centro aí, pra onde tem um acúmulo de pessoas, porque ele tem comida disponível. Então, cara, eles estão comendo palito de picolé, sorvete, estão comendo tranqueira igual o ser humano. Então é louco, é absurdo isso. E rua, cara, daí agora vem um detalhe. O povo europeu fuma demais, cara. Tu não tem noção. Isso eu reparei nisso já nos primeiros dias, e aí comentei com a galera na despedida de solteiro. Falei, cara, como o povo europeu fuma. Mas assim, de uma maneira absurda. E a gurizada lá, o que mais me apavora, gurizadinha de 13 anos pra cima com cigarro na mão. Gurizada, estragando a vida assim de uma maneira. E aí eu percebi, cara, no Brasil não se fuma. Não se fuma. Não tem ideia do que eu vi de bituca de cigarro no chão, mendigo e sujeira. Ponto. Mundo é mundo, cara. Minha prima mesmo falou isso. Cara, o mundo é mundo, em qualquer lugar que tu vai ver isso. E aí tu vê que é interessante, né, a questão da capacidade das pessoas. Um país milenar, né, o velho continente, digamos assim. Um velho mundo, né? E os caras com hábitos ainda... Né, não existe uma evolução do ser humano, né, propriamente dito. Não tem uma evolução. Existe muitos anos de vivência, de história e tal, mas comportamentos ainda antigos de hábitos ruins. Hábitos ruins de destruição, né? Autodestruição, né? Um autoflagelo. Cara, até tem uma coisa lá, meio que pra nós a gente já alinhar pro encerramento. Lá tem um cigarro eletrônico lá que eu não sei explicar muito bem, mas é como se fosse um isqueiro eletrônico e tu coloca o cigarro dentro. E aquilo ali que eles estão utilizando a FU, diferente do vape, que aqui se usa, que é ilegal, se eu não me engano é ilegal, mas tem um monte de gente vendendo, né? Que o vape parece um vidro de perfume e tu fuma nele, né? E é uma fumaça diferente tudo, então a galera fala que aquilo faz até mais mal do que o próprio cigarro. Eles têm um negócio que eles adaptam, eles colocam o cigarro dentro, isso não veio pra cá ainda, vai vir em algum momento. Mas aí, cara, daí todo mundo assim, ó, na boa, eu não sei te dizer qual é o italiano raiz que eu não vi fumando. Italiano raiz fumando, aí gurizada que veio visitar, muita galera que eu suponho que é da Índia ou dos arredores ali, fumando também pra caramba. Quem mais? Turcos, que eu suspeito que são turcos pelo jeitão também de falar, inclusive o italiano e o inglês, e fumando pra caramba. Gente francesa, e cara,
Muita gente fedendo a asa. Meu chapéu, cara. O Rechona não chegou lá. Bah, o Rechona não foi com força lá. Meu pai. Passou uma menina no Coliseu bonitinha, guria. Ajeitadinha, branquelinha e tal. Toda bonitinha, toda frufru. Cara, quando ela passou dando uma corrida, um cheirão de cebola podre, assim. Horroroso. E isso era o quê? Umas 10 da manhã. Um sol já de uns 30 graus. Será que na Itália, tipo como na França, o banho não é diário? Eles não são chegados, cara. Eles, assim, tu vê os caras chegar melequento em casa, peguento. O cara deita daquele jeito e só toma banho no outro dia de manhã. Sério, eu tava com uma expectativa. Não. E eu tô começando a achar que o Brasil realmente É o melhor lugar. é o melhor lugar, né? Cara, aí é que tá. Eu não vou generalizar, porque não existe isso de generalizar. Tem galera que vai ter mesmo na cultura, sendo enraizada desse jeito, os caras vão agir diferente, né? Mas em geral, se tu pegar lá todo 100% do povo, deve ter uns 80, 75 que, assim, é porcão, relaxado consigo mesmo, não tem vamos dizer, uma espiritualidade boa, por isso que os caras, pra não roer unha, pra não demonstrar ansiedade, fumam que nem umas draga, parece umas Maria Fumaça, parece uma locomotiva. Então, cara, tirando o lance deles comerem as coisas separados, que eu acho interessante pela questão do sabor, de sentir o sabor de cada coisa, mas eu não me adapto a isso de ter vários pratos. Acho uma coisa meio... Pra nós aqui um exagero, porque é mais coisa pra lavar. Exato, eu acho que... Imagina. Mais prato pra lavar e mais impacto na natureza com água e detergente despejado. Então, não compactuo disso, mas acho interessante sentir o sabor de cada coisa, só isso. Mas eu ainda acho que a comida brasileira é mais interessante, as adaptações brasileiras são mais interessantes e, de fato, cara, o povo mais limpo do mundo é o povo brasileiro. Não tenha dúvida. Outra, tu não vai ver um italiano levar escova de dente pro banheiro e escovar os dentes ao meio-dia. Não existe isso. E quando tu faz isso, lá tu é tratado como um ET, os caras ficam te olhando atravessado. Então, cara, não existe, não tem comparação, cara. O outro lado do planeta é legal tu conhecer, é legal tu ter a experiência, o impacto é importante na tua vida. Mas aí, cara, sabe aquela coisa de tu vai, tu acha bonito o que tu vê, tu acha interessante a cultura, mas tu tá lá o tempo inteiro pensando, cara, meu país é mais tri, cara. Ah, que coisa linda. Então a gente vai chegando ao final do nosso podcast. Eu preciso te perguntar, a gente terá a terceira parte sobre a Itália? Olha, é bem facilzinho, a gente terá a terceira, quarta e quinta aí. Isso aí. Bem facilzinho. Então siga aí, não esquece de curtir, de compartilhar, de mostrar pro seu amigo. Saiba que a gente faz isso aqui com muito carinho e agora tá trazendo uma experiência internacional. Coisa linda, né? Coisa linda, alegria de viver. Feitou.